Olá, boa noite. Sou Alex, amigo de vocês aí do Facebook, do YouTube. Quero agradecer aqueles que já começam a assistir ou que vão assistir depois. Então, meu boa noite, o bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse meu vídeo. Eu peço para vocês desde já, se você está no Facebook, compartilhe o meu vídeo. Se você está no YouTube, também compartilhe o meu vídeo, para que mais pessoas possam estar tendo a oportunidade de estar conhecendo o que eu vou dizer aqui. É uma teoria que eu vou trazer aqui. Eu vi um trechinho dela, essa teoria de um pastor, e eu já tinha também em meu coração, já vinha pensando, raciocinando sobre isso, questionando, perguntando. A teoria por que Deus permitiu o mal no mundo, porque Deus permitiu a queda de Satanás, de Lúcifer. Então a gente vai estar meditando e falando sobre isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se você está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, deixe seu joinha ou dá o seu like, faça um comentário, aí embaixo você pode fazer um comentário, se você concorda comigo ou não. E sempre que aparecer aqui do lado, compartilhar. Se você não compartilhou, compartilhe. E compartilhe com seus amigos, irmãos de igreja, para que a gente possa pensar junto. Essa teoria que eu vou trazer, eu quero trazer para que a gente possa pensar junto e raciocinar a respeito do que eu vou levantar aqui. Eu vou trazer pelo menos 2 tipos de pensamento a respeito do assunto, né? Se é possível ou não que talvez seja isso ou não que tenha partido de Deus para que ele permitisse o mal no mundo. E ele trabalha, nessa teoria, ele trabalha a Bíblia toda com um propósito muito maravilhoso, muito extraordinário, que é algo que talvez ninguém ainda pensou, raciocinou e pensou em trazer. Ou se alguém já pensou isso no passado, que nem os puritanos, né, depois da Reforma Protestante, eles tenham falado, pregado sobre isso, mas infelizmente não chegou a mim, ou não chegou nos nossos dias, ou está guardado em alguma biblioteca, escondido a 7 chaves para que não chegue. Mas Deus é soberano e Ele lida e trata com a sua igreja, e Ele tem propósito. Então nós estamos vivendo nos dias muito difíceis, onde as igrejas europeias se tornaram, depois da queda do muro de Berlim, se tornaram igrejas progressistas, onde elas rejeitam a religião, rejeitam Yahvé, rejeitam Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e rejeitam a igreja. E hoje as igrejas estão sendo, né, todas quebradas e destruídas lá na Europa. Então, para que isso, só vou pedir um negócio aqui. Deixa lá no vídeo de guitarra, por favor. Aí, é o meu menino que tirou o ar ali da posição que eu tinha colocado. Aí eu quero que o ar fique lá, porque aqui no Nordeste faz muito frio e o climatizador faz um barulho. Então eu não quero ele muito perto para que o barulho não entre aqui para vocês, para não atrapalhar, né? Então, as igrejas europeias estão todas destruídas. Nos Estados Unidos também as igrejas já estão, né, ainda há um remanescente fiel, mas ainda pouca coisa do evangelho verdadeiro. As igrejas estão todas se tornando progressistas dentro das igrejas tradicionais. E no Brasil não é diferente, tá? Algumas igrejas ainda se mantêm, mas eu já percebo pela ação, pela maneira do culto, como se porta no louvor, como estão sendo, as igrejas estão parecendo mais casas de shows, porque assim como o progressismo invadiu a teologia americana, né, tentando levar a cultura, né, colocar a cultura dentro da igreja para ver se isso atrai as pessoas. Mas isso aí é um engano de Satanás, porque as pessoas não são atraídas porque você enfeita a igreja como se fosse
as boates, você não pinta a igreja, você não faz uma casa de show dentro da igreja, porque isso supostamente atrairia os jovens ou esses perdidos desse mundo, porque não é isso que atrai. O que atrai é a palavra de Jesus sendo dita e proclamada, porque o Senhor Jesus, ele é o pastor, ele é o bom pastor. Em João 10 diz: eu sou o pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas entram, passam pela porta que é Jesus, e elas entrarão e serão guardadas, e depois sairão e acharão pastagem. Então, é a pregação do evangelho, a palavra sendo anunciada, discipulada, ensinada, pregada, é que vai atrair os pecadores a Cristo. Então não é a cultura, não é a forma pelo qual o mundo vive lá fora. A gente vai trazer isso para dentro da igreja e achar que dentro da igreja vai atrair o mundo lá. Não vai atrair o mundo. Não se engane. Mesmo que alguns venham, eles vão vir simplesmente pelo que eles vê, não pelo que a palavra de Deus. Ele vem por causa da moda, porque é parecido, e que ele vai ser considerado, né, uma boa pessoa, um bom religioso, né, e vai ser convencido pela religião de que ele é um servo de Deus. Tá? Então, por esse motivo, por essa razão, eu tenho pensado e debatido e lutado muito, e me surgiu, e depois de tanto ler a palavra de Gênesis e Apocalipse, de meditar, de orar, de ouvir, né, vários outros pastores reformados, pastores tradicionais, pastores com teologia, com fundamentação, né? Então pega um pouquinho dali, lendo a Bíblia, orando e pedindo a revelação do Espírito Santo para que ele nos ensine, para que ele traga na nossa mente, no nosso coração a compreensão. Eu quero compartilhar com vocês essa teoria, né, de por que a permissão do mal no mundo e por que Deus permitiu. E para a gente começar a entender isso, a gente vai ter que ir para o livro de Ezequiel 28, que é onde Deus vai usar Ezequiel numa palavra contra o rei de Tiro, e nessa palavra a gente vai perceber que Deus começa a revelar a posição de Ra-Satã, que é o inimigo, que é o acusador, a palavra Ra, né? Ra-Satã, o acusador, Ra, o Satã, o acusador, né? A serpente lá do livro de Gênesis capítulo 3. Então, Deus até então, durante a escrita do livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? E aí vem o livro dos Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, né? Tem livro de Jó, tem livro de Salmos, e daí vem descrevendo todos esses livros. Deus nunca fez questão de dizer qual é a maneira e a forma, e talvez você não vai achar isso de uma forma escrita diretamente a respeito sobre a queda de Lúcifer, né? Que aí em grego Lúcifer, né? Lucifer, né? Que o bispo, né, lá quando ele foi traduzir para o latim, ele colocou luz, né, como se fosse Lúcifer, né, anjo de luz. Então, por causa de Ezequiel aqui, por causa da tradução. Então, a Bíblia nunca fez questão de deixar isso claro e explícito, mas quando Deus manda a condenação para o rei de Tiro e também para o rei da Babilônia, que está lá no capítulo de Isaías 14, fica claro que Deus agora começa a revelar a forma e a maneira como houve a queda do Ra-Satã, do inimigo de Deus. Então, por uma questão de cronologia, né, Ezequiel depois de Isaías, então eu vou ler primeiro Isaías 14. Deus vai falar com o rei da Babilônia.
Aí diz assim, Isaías 14, verso 1. Porque o Senhor se compadecerá de ti, ó Jacó, e ainda se alegrará Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Os povos os tomarão e os levarão aos lugares deles, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor. Cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da tua dura servidão, com que te fizeram servir. Então proferirá este montejo contra o rei da Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania? Quebrou o Senhor a vara dos perversos e os cedros dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Já agora descansa e está sossegada toda a terra. Todos exultam de júbilo, até os ciprestes se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano exclamam: desde que tu caíste, ninguém já sobe contra nós para nos cortar. O além desde o profundo se turba por ti, para te sair ao encontro. Para o encontro da tua chegada. Ele, por tua causa, desperta as sombras, e todos os príncipes da terra se faz levantar dos seus tronos, a todos os reis das nações. Todos estes respondem e dizem: tu também, como nós, está fraco, e é semelhante a nós. Tu também está fraco, e é semelhante a nós? Aqui vai começar, ó. Derribada está na tua cova. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por debaixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. Tu que delimitava as nações, tu dizia em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, nos mais profundos do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te: é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as tuas cidades? Que a seus cativos não deixavam ir para casa. Todos os reis das nações, sim, todos eles, jazem com honra, cada um ao seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo, bastardo, coberto de mortos, transpassado a espada. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos exércitos, o Yahvé. Exterminarei da Babilônia
o nome e os sobreviventes, os descendentes, a posteridade. Diz Yahvé, o Senhor, reduzir-lhe-ei a possessão de ouriços e a lagoas de águas. Varrela-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. Então isso aqui é a condenação sobre o rei de Tiro. E como ele diz aqui, como ele fala no texto, ele fala coisas que não pode ser possível que aconteça com um homem. Ele diz assim, 14:12. Como caísse do céu a estrela da manhã, como caísse do céu. Nós sabemos que o rei da Babilônia não caiu do céu, né? Ele não vem caindo do céu, né? Como caísse do céu, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizes em seu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, né? Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Então, essa palavra aqui, muitos dentro da teologia, né, muitos amilenistas, entendem essa passagem como simplesmente, né, uma forma poética, ou uma hipérbole, né, que é um exagero que é colocado em cima do rei da Babilônia, nos seus pensamentos e no que ele estava levando, que ele ia levar cativo, porque aqui Israel ainda não tinha sido levado cativo, mas era uma profecia a respeito de que o povo ia ficar, por causa da idolatria de adoração de imagem no vale de Rinom, de prestar culto a outros deuses, inclusive os reis de Judá, iam ser levados cativos e Deus ia restaurar o seu povo. E aqui Isaías, Deus já está profetizando sobre Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E para alguns isso aqui é apenas uma alegoria, né? Uma alegoria que está sendo dito a respeito, então, a respeito do rei de Tiro, uma alegoria, não é para ser interpretado segundo essa teologia, a palavra, né? Não é para entender que essas palavras aqui, elas são algo dito a respeito do próprio Ra-Satã. Não é literal a Satanás, mas é uma hipérbole ou um exagero, uma alegoria falando a respeito do rei da Babilônia. Mas isso também é pela fé, é crer. Então, a teologia, nas suas interpretações, ela também carece de fé, das pessoas acreditar que essa é a correta, ou aquela, ou aquela, ou aquela. Então, eu acredito, né, e creio que aqui, apesar de ser uma alegoria, sim, porque está falando do rei da Babilônia, mas é uma alegoria para o rei da Babilônia, mas não é uma alegoria para Ra-Satã. Então Deus usa essa alegoria para o rei da Babilônia, que atinge Ra-Satã. Então Ra-Satã, que é o inimigo, o acusador, né, o advogado de acusação, é o que acusa diante de Deus, os filhos de Deus, isso é real, isso foi real. Então eu creio que foi dessa forma o qual Ra-Satã foi expulso lá da presença do Senhor, sabendo que Deus não tinha a intenção de revelar completamente o mal, porque o povo não podia ser tentado a ficar ligado nessas coisas. E como hoje a gente vê aí, né, aqueles que seguem Ra-Satã, né, principalmente muito fortes nos Estados Unidos, na Europa, né, principalmente Inglaterra. Então Deus não quis, porque Deus falou, eu sou o seu Deus, eu que cuido de vocês. Então o povo de Israel sempre teve na cabeça que Deus é que permite o mal
e que traz o mal e o bem, né? Porque Deus não quis, porque Deus vai revelando como Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. Mas aqui já me parece que em Ezequiel, Deus já está revelando o mal, porque Israel está entrando numa transição que vai ser sem retorno, vai ser sem volta, onde todo Israel, tanto as 10 tribos como Judá, vai ser levado cativo e depois vão voltar. E Esdras e Neemias vai restaurar o templo, vai restaurar o muro de Jerusalém, e depois eles vão ficar, depois de Malaquia, 400 anos, 490, 480 anos, 400 anos sem profeta e sem a revelação pessoal de Deus através de algum profeta. Então Deus já está demonstrando aqui a aparência do inimigo. Então vamos ver também como se deu essa queda a partir do rei de Tiro. Lá foi Isaías 14, foi o rei da Babilônia. Agora Ezequiel 28 vai ser sobre o rei de Tiro, que também se tornou muito poderoso, porque o rei de Tiro é o atual Líbano, né? De fronte de uma ilha, né? E o qual eles tinham acesso, e a entrada ali no Líbano era a entrada para onde toda a parte da Ásia, toda o Líbano, ele ficava de frente para o mar, e todos os outros povos, né? Desde dos bárbaros da Espanha e todos aqueles outros países, dos povos germânicos e de Roma, tudo, de Coríntio, de Grécia, da Ásia Menor, né, que era considerada, que é hoje a Turquia, todo mundo vinha por ali de barcos, e havia um comércio muito intenso, porque ali era o canal de entrada dentro da Síria, Israel e os reinos da Babilônia, tudo passava por ali. Então era um local, né, de que quem vinha do mar tinha que passar por ali, e quem vinha de dentro do continente, né, do continente ali de Israel e a Síria, que ele tinha que passar por ali. Então o rei de Tiro, ele tinha um comércio muito grande. E ele também, quando Israel, que é a parte norte, estava sendo levado cativo, inclusive a mulher de Acabe, né, que é Jezabel, Ciro Fenícia, né, os fenícios que moravam ali para cima, tudo fazia parte ali, né, Tiro, Fenício, Síria lá por cima, tudo ali estava mais ou menos junto. E Jezabel era dessa turma de lá, né? Ela veio daquela terra de lá de cima, é considerado de cima porque fica para cima do norte de Israel. Então o rei de Tiro, muito rico, que também ajudou, né, a perseguição do povo de Deus, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus. Ó, ele está dizendo aqui, eu sou Yahvé. Ó, né? Assim diz o Senhor Deus, visto que Peraí. Começar no 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, né? O Senhor Yahvé. Visto que se eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, né? Ele coloca aqui, né? Eu sou Elohim. E ele usa aqui a expressão, eu sou, né? No monte lá, quando Moisés perguntou, qual é o nome que eu digo a Israel, que é o teu nome, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Aí Deus diz, diga que eu sou, né? Eu sou o que sou, eu. Então, o rei de Tiro está dizendo, né? Visto que eleva o teu coração e diz, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus, Elohim, né? Está aqui, Elohim, Deus, né? Me assento no coração dos mares, e não me assento no coração dos mares.
e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estima o teu coração como se fora coração de Deus, o Elohim, né? Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus: visto que estima o teu coração como se fora coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados, no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te mata: eu sou, aquele falando, eu sou Deus, eu sou Elohim. Pois não passas de homem, e não é Deus, no poder do que te transpassa. Né? Aquele que for matar, ele vai dizer: não, você não é Deus, você é homem mesmo. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz: assim diz o Senhor Deus, que tu és sinete, tu és sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, né? No Éden, aqui não pode ser o, né? Porque o Éden já não existia mais ali, então tem que ser, né, uma analogia, né? E mesmo que seja uma hipérbole, ou mesmo que seja, né, uma alegoria, alegoria é para o rei de Tiro, e não para Rassatã. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas tu cobrias: o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o cabrúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Aqui, ó, querubim da guarda ungido. Quer dizer, aqui não pode estar falando do rei de Tiro. Lógico, aqui está falando de Rassatã, né? Do anjo, né? Desse querubim. Então, Rassatã era um querubim. Tu eras querubins da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao berilo das pedras. Elevou seu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam.
Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Então está aqui, né? Que eu acredito que não é só alegoria, mas é algo que Deus está trazendo uma revelação através do profeta Ezequiel 28, do 1 até o 19, que aponta para o que aconteceu lá no céu, né, onde os anjos ministravam diante de Deus, e Satã era esse querubim ungido, onde andava diante da presença do Senhor Deus, era querubim ungido, e ele era precioso, e ele tinha muito poder, não só formosura, mas sua formosura está relacionada à sua capacidade de poder, de inteligência, de poder acima dos outros anjos. Ele era maior do que eles. Então, por causa da sua formosura, ele fez um comércio, né? É como se dizendo aqui, ele pegou tudo o que ele era, e os anjos, o qual ele, sendo um querubim, ele ministrava diante de Deus. Fala ungir, tu que eras querubim da guarda, ungido, estabeleci e permanecia no Monte Santo de Deus, né? E ele permanecia lá, e ele veio a ser motivo de escárnio. E ele veio o rei de Tiro veio a ser motivo de escárnio e de zombaria, porque a alegoria era para o rei de Tiro, mas eu acredito que literalmente isso foi o que aconteceu lá diante de Deus, onde Deus viu tudo isso, aconteceu lá no céu, e Deus não tratou, porque vai começar tudo a ser criado e feito lá no livro de Gênesis, e no livro de Gênesis, a gente vai ver que ele aparece na forma de tentador, né, que vai tentar Eva, chamado o Satã, lá no livro de Gênesis. E aí a questão do problema, né, que eu li os textos, mas ainda não trouxe a questão da teoria, né? Por que Deus permite esse acontecimento no céu, que vai trazer consequência para a terra? Porque Deus vai colocar no meio do jardim, a gente pode ler lá em Gênesis, né? Porque esse foi o mal no coração de Satanás. Ele pegou a sua beleza, sua formosura, seu poder, e fez um comércio. Qual foi o comércio dele? Não é vender com dinheiro, não é nada disso. Ele influenciou a cada 3 anjos, um terço dos anjos, ele influencia, fazendo o seu comércio com a mentira e com engano. E ele convenceu esses outros anjos a se rebelar contra o Senhor, que a gente vai ver lá no livro de Apocalipse, onde a cauda, né? Aí lá em Apocalipse Deus vai revelar que, né,
com a sua cauda, né, ou com o seu poder, ele, um terço das estrelas do céu, que também estrela significa anjo, né, que não é só hipérbole, não é só uma figura, e não é só uma alegoria, mas é literal. Então, esse mesmo mal, essa mesma rebelião, esse mesmo pecado de querumim ungido, Rassatã, quando Deus cria e faz o jardim, então Deus no capítulo Deus vai fazer capítulo 2, 2:7. Então formou o Senhor Deus, né, o Yahvé, o homem do pó da terra. Ele soprou na narina fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, né, tendo um espírito de vida. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, né, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vai falar que dali saiu um rio, e o rio se dividia em três, né? Rio Tigre, rio Eufrates e o rio Gion, né? É o rio rio Pison, chama o segundo rio chama Gion, e o terceiro é o Tigre, e o quarto é o rio Eufrates. E Deus tomou o homem e colocou no jardim, verso 15. E o Senhor tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim, Gênesis 2:15. Pois o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. A palavra no hebraico aqui, certamente, não é certamente, tá? No original é morrendo morrerás, é duas mortes. É a morte física e a morte espiritual, é a morte da carne e a morte espiritual, que é a separação do homem de Deus. A perca da glória de Deus também é uma morte, né? Que por fim, por falta da glória de Deus, o seu espírito vai ser condenado e mandado ao lago de fogo, que é a segunda ressurreição, ou que nem Jesus disse, né? Todos ressuscitarão, ou para a vida eterna e gozo eterno, ou serão ressuscitados e mandados para o lago de fogo, né? Então, a glória de Deus. Paulo fala em Romanos 3:3, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Então, o homem tinha uma glória que os cobria, né? E os mantia santos na presença de Deus. Então, Deus coloca essa fruta lá do conhecimento do bem e do mal, né? Fala aqui. Versículo 9. Do solo fez o Senhor brotar toda árvore, agradável à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida que está no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quer dizer, da onde veio o conhecimento do bem e do mal? Se Deus não criou o mal, e no jardim
no Éden tem uma árvore do bem e do mal, se Deus não cria o mal, porque o próprio irmão de Jesus, Tiago, fala que Deus não a ninguém tenta, porque Deus não tenta ninguém com mal, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então Deus não cria o mal. Então, da onde veio o mal dessa árvore? Da onde veio? Da onde estava? E é a partir daí que vai surgir o ponto dessa teoria, que é uma tentativa de uma explicação o porquê Deus permitiu o mal em Lúcifer e Deus permitiu o mal nessa fruta, e Deus também permitiu que Adão caísse e comesse dessa fruta, porque Deus tinha um propósito com isso, porque o propósito é sobrenatural, é no mundo sobrenatural, mas Deus vai permitir um mundo não sobrenatural, que é o mundo maléfico do mal, que não é o reino de Deus, mas é o reino do mal, porque Deus vai tratar e vai fazer algo nesse mundo caído, que não é o mundo de Deus, porque Deus vai demonstrar aqui quem é Ele. Então a partir daqui que vai começar a nossa teoria. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o joinha, seu like, compartilhe alguma coisa aí, que daí a gente vai partir agora, né? Agora eu vou trazer a teoria, o porquê Deus permitiu a queda. A teoria começa com ela vai começar com o seguinte raciocínio. Tá? Isso é teoria, é raciocínio, tá? A gente pensa, tá? Não é errado você pensar, o errado é você bater o martelo e dizer que isso, né, é do jeito que você está dizendo e pronto, acabou. É que nem muitos que dizem que palavras que são literais são alegoria, quando na realidade não são alegoria, são literais, tá? Mas isso é questão de crer e de acreditar de cada um. Eu não posso obrigar ninguém a acreditar no que eu acredito, na teologia que eu acredito, que eu penso, né, e que eu sou desenvolvido e desenvolvo a minha fé e minha vida e da minha família, né? Ninguém é obrigado, tá? Então, eu vou trazer essa sugestão para que vocês também possam me ajudar aí do outro lado. Se vocês acharem texto, alguma coisa, tem texto que vai falar alguma coisa, mas agora eu não lembro, para o vídeo não ficar muito grande. Eu também não vou ficar caçando em todos os cantos, né? Então, eu vou contar como é essa proposta de que como Deus permitiu o mal, e depois ele pega esse próprio mal e coloca na fruta no jardim para que o homem participe dela, tá bom? Acontece que Deus constrói Deus na eternidade, sendo Deus, a gente já sabe da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu não preciso debater e me discorrer por isso. Todo cristão já sabe, né, e tem certeza de que Deus é um e é três ao mesmo tempo, né, a triunidade de Deus. E Deus sendo três, então Deus estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo, na eternidade de eternidade, Ele é Deus. E o Senhor Deus, com tudo o que Ele é, Ele resolve pela sua própria vontade, pela sua própria soberania, Ele resolve construir algo além de si mesmo. Deus, Yahvé, resolve construir algo no infinito, além do que Ele é. Ele
vai construir os céus e a terra. Está no Gênesis capítulo 1. Ele faz os céus e a terra. E ao fazer os céus e a terra, ele faz também os anjos, os querubins. Depois ele faz a terra, uma criação especial. E o próprio Deus, o ser de Deus, como ele criou criaturas, ele criou os anjos, ele criou os querubins, ele criou ser que se relacionam. Esses querubins, esses anjos, lá no livro de Jó diz que nem os anjos são puros diante do Senhor. Esses anjos não podiam ver Deus como ele de fato o é na eternidade. Porque o que ele criou, mesmo sendo ele o Criador, é inferior a ele mesmo. Então os anjos, os querubins, os serafins e todos que estão diante dele não podiam ver a própria face de Deus, porque eles não suportariam a sua glória, o seu poder, a sua beleza, a sua santidade, a sua justiça, o seu amor. E quando Deus criou os anjos, ele não criou uma máquina. Deus não cria uma máquina, que nem o meu celular que está gravando, o meu computador que está aqui do lado, tocando a música de fundo, qual vocês estão ouvindo, que está sujeita a mim e é uma escrava absoluta sem vontade. A máquina não tem vontade, né? Apesar que estão querendo criar aí, né? Os chats GPTs da vida, que dizem ser uma inteligência artificial, mas que não tem inteligência nenhuma, tá? São homens que programam, né, números, algoritmos, que no sim, no não, eles acabam adivinhando e acertando, né? Então, não é auto-inteligente, é algo feito pelo homem, é algo artificial. Então, Deus não criou máquinas, porque no seu amor e na sua misericórdia, na sua justiça, Deus não criaria seres e não deixaria esses seres dotados de inteligência, capacidade, raciocínio próprio, de servir ele ou não. Por isso que ele não criou robôs, ele não criou máquinas. Então Deus, para ser justo, e para que os seus seres que ele criou se voltasse para ele num relacionamento sincero, de crer, eu quase falo que de fé, com Deus, ter a escolha de decidir, mesmo sendo criado por Deus, de decidir servir a ele de coração e amá-lo ou não. E aí é onde ficou a escolha para o querubim ungido aqui no monte de Deus. E ele tinha, como todos os anjos têm, e tanto o homem também, Adão, tinha a capacidade de escolher amar a Deus ou não, né? Porque quando você casa com a sua esposa, né, um exemplo aqui simples, mais limitado, quando você casa com a sua esposa, você a ama, você não leva ela para casa e todo dia que você vai trabalhar, você passa a chave na porta e deixa ela trancada dentro de casa, porque você a ama tanto que você não suporta a ideia de saber que um outro homem ou alguém possa vir, né, e sua esposa no dia a dia, trabalhando, conversando, ela possa ser tentada por outro homem e ela ser infiel a você. Você não faz isso com ela. Você entra num relacionamento mútuo de confiança,
onde há verdadeira liberdade, onde você dá liberdade pelo amor que o outro demonstra a você, você vê a fidelidade da outra pessoa, no amor, o quanto ela te ama, na liberdade em qual você concede. Então tudo parte do ponto de que Deus, ele concede, ele dá a liberdade verdadeira. Por isso que Jesus fala, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Porque eles estavam escravos do próprio Ra-Satã na época de Jesus, porque a gente vai entender que o mal de Satanás nos homens leva os homens a uma escravidão, tá? Deus é o contrário. Deus prega a liberdade e a livre escolha de amá-lo, de servi-lo. Ele nunca força ninguém a nada. Mesmo que o mundo inteiro rejeite a Deus e não queira saber dele de forma nenhuma, Deus não vai obrigar. Né? Que nem aquele filme lá do Jim Carrey, né? Deus, Jim Carrey, no filme, né? O personagem Deus lá, né? Que Deus aparece e dá o poder de Deus a Jim Carrey. E ele vai e ele quer obrigar. Espera aí um pouquinho. Desliga ali para mim. A TV tá ligada que eu tô pedindo para desligar. Obrigado. No filme Deus, o Jim Carrey faz o papel de Deus. Ele quer obrigar a mulher dele a amar ele. Mas ele descobre que a única coisa que ele não pode obrigar ninguém é ninguém amá-lo. Aí ele fica irritado, porque ele quer obrigar as pessoas a amar. Mas ele fala, esse poder você não tem. Mesmo sendo Deus, você não tem. E Deus, o Criador dos céus e da terra, não é que ele não tem o poder e a capacidade. É que quando ele criou esses seres dotados de raciocínio e pensamento, que é parecido, principalmente o homem, né? Que ele tem corpo, alma e espírito, né? É tricotomia. E também Deus, para o homem se reproduzir, ele faz para a gente proliferar na terra, homem, mulher e o filho, né? Então, o homem se junta com a sua esposa, que se torna uma só carne, que vai gerar uma outra carne, né? É tríade de 3, né? Assim mostra Deus se revelando. Deus, ao criar, ele revela a sua própria natureza, o qual não podia ser vista. Então, na própria criação de Deus, Deus começa a revelar o seu caráter e quem ele é. Por exemplo, uma árvore, para ela ser árvore, ela precisa de raiz, caule e folhas, senão não é árvore. O nosso sistema, para existir, ele precisa oxigênio, calor que vem do sol e água, que é matéria, senão não tem vida na terra. Então, Deus cria, né, as coisas baseado em 3, porque ele revela o seu próprio caráter através da sua própria natureza que ele criou e deixou aqui na terra. Então Deus não cria robô. Deus cria seres, no caso dos anjos, dotados e com a capacidade de rejeitá-lo ou não. E o ser humano, Adão e Eva, também vai ser feito com a mesma capacidade. Aí a grande questão entre Ra-Satã, que se rebelou contra Deus, o tentador, o querubim da guarda ungido, o porquê que Deus permitiu, já que Deus podia influenciar, e por que Deus não destruiu o próprio Ra-Satã? Por que Deus não fez isso? Porque Deus já não eliminou o mal pela raiz, né? Se dizer assim. Existe uma
existe uma teoria que ela é baseada no caráter de Deus e a justiça. Deus é justo. A seguinte questão. Na rebelião de Lúcifer, se Deus resolvesse entrar num conflito contra Lúcifer, naquele momento, e os seus anjos, não seria uma luta, seria um massacre. Porque ele, como Deus, ninguém pode resistir. Ninguém, não há criatura, nem qualquer criatura que ele mesmo fez, que ele tenha dotado de poder, que nem Lucifer, dotado de poder, capacidade acima de todos os outros anjos. Mesmo assim, ele não tinha poder para entrar numa batalha contra o Senhor. Apesar de todos os anjos, apesar do exército que ele formou, porque ele gerou esse engano em seu coração, por ele não ver Deus, de fato, o tamanho do seu poder, da sua glória, por não saber, às vezes, por não ter ciência da eternidade, do tamanho de Deus eterno, ele se iludiu na sua própria beleza, no seu próprio conhecimento, no seu próprio poder, e cogitou no seu coração tomar a glória de Deus, tomar o lugar de Deus. E porque Deus não entra numa guerra, num embate direto contra Lúcifer e contra os seus anjos? É porque não seria luta, seria um massacre. Ele seria dizimado de uma vez por toda, ali. Por ele não poder ver a grandeza de Deus. Isso no seu coração quando diz que pelo seu comércio, da sua beleza, da sua formosura, comércio é comercializar, ele foi enganando. Ele pode ter colocado no coração daqueles anjos que assim como Deus é, e ele pode ter usado isso de propósito, enganando aqueles anjos, de que tudo na criação está sujeito a Deus, porque ele é Deus. Porque ele é Deus, soberano. Não porque aquilo veio à existência de alguma outra forma, de alguma outra maneira, mas porque Deus, ele mesmo criou todas as coisas, fez. E Satanás pode ter enganado, fazendo um comércio, dizendo que tudo se sujeitava a Deus pelo fato dele ser Deus. A ideia aqui é que ele começa a sugerir que Deus é um Deus tirano. E que ele, Lúcifer, seria um Deus melhor. Trazendo uma ideia, naquele contexto lá no céu, de que ele também podia ser Deus, e um Deus ainda melhor. Porque ele podia estar acusando, colocando na mente daqueles outros anjos, que pelo fato de que ninguém podia entrar na presença de Deus e ver a sua face a face, ninguém podia contemplar o infinito de Deus, que Deus é um Deus infinito, em todos os seus atributos, ele pode ter colocado no coração daqueles anjos que Deus podia ser que Deus era um tirano e que ele fez tudo debaixo de uma tirania onde todos eram obrigados a se submeter a ele. E dentro dessa teoria é levantada essa questão. O porquê Deus não destrói o mal de Lúcifer? Porque Deus vai fazer algo agora. Deus já tinha feito, já estava. Deus estava, né? Deus então planta um jardim, então tem um jardim ali de Deus.
E Deus coloca lá aquele mesmo sentimento, aquela mesma revolta, o mesmo pecado, a mesma rebeldia de Lúcifer. Deus coloca ali naquela fruta, né? Do homem também, Adão e Eva, ter a oportunidade de permanecerem fiéis a Deus ou não, ao decidirem se querem participar do conhecimento do bem e do mal. Só que Adão e Eva, eles não sabem o que é ser mal, porque só quem sabe ser mal é Lúcifer, é Satã. Adão e Eva não sabem, eles não têm a menor ideia do que é ser mal. Eles sabem de que não podem comer da fruta, porque isso que se chama bem e mal, participar desse conhecimento, os levaria à morte. Eles morreriam. Por não saber do que aconteceu no céu, do confronto, de como Deus tratou com Lúcifer, o homem não tinha a menor ideia do que era o conhecimento do bem e do mal. Aí vem a chave, aí vem a pergunta. Por que Deus permite a introdução do mal no mundo? Na teoria, como Lúcifer pode ter acusado Deus de Deus tirano, de dominar pela tirania, pelo fato dele ser Deus e das outras criaturas não ser igual a ele, Deus vai pegar o mal de Lúcifer, vai colocar naquela fruta, e ele vai permitir que Adão e Eva sejam tentados para que aquele mesmo mal venha fazer parte dessa criação especial de Deus. Porque Deus tem um propósito. Deus vai, a partir de agora então, ele vai entrar num conflito cósmico, né, com o mal. E é por isso que Deus vai permitir o mal no mundo. Porque Deus vai agora mostrar para Lúcifer e para sua própria criação de que ele é um Deus de amor e que ele deu livre-arbítrio e permitiu que os seus seres escolhessem amá-lo, e segui-lo e servi-lo, sem que Deus os obrigue a isso. Sem que Deus use uma varinha, né? Uma varinha de fada, alguma coisa, pim, plim, e ali você é meu servo, você me serve porque eu sou Deus e eu te condiciono a uma servidão obrigatória, sem que você tenha a liberdade de escolha. Então Deus permitiu o mal no mundo, porque Deus vai entrar num confronto contra Satanás e todo esse mal, não mais sendo Deus, não como Deus, porque não seria um confronto, né? Seria um massacre, porque Satanás e seus anjos seriam todos destruídos em fração de milésimo de segundo. Nada disso existiria. Mas porque Deus é justo, e Deus não vai enfrentar ele como Deus, então Deus permitiu que esse mal tivesse na fruta do Jardim do Éden, e permitiu que o homem participasse dele, porque Deus agora vai tratar com esse mal de Lúcifer, que é o próprio Lúcifer também, numa criatura feito menor do que os próprios anjos. Veja só o plano de Deus, como é maravilhoso. Como Deus é tão glorioso, porque ele vai se tornar fraco, ele vai se reduzir, vai descer
ao nível abaixo dos próprios anjos para mostrar que ele é justo. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 3:24. Que Deus é justo e justo juiz sobre a terra. Para ele se mostrar justo, para mostrar a sua justiça, ele permitiu o filho dele vir. Quer dizer, Deus preparou um plano para que ele mesmo viesse numa condição menor do que o próprio Lúcifer, menor do que os próprios anjos. Tá? Porque Deus não vai enfrentar Lúcifer como Deus. Deus vai usar o seu caráter colocado aqui na terra, na sua criação, nos homens, para que a partir de uma fraqueza, um ser mais fraco, menor do que o próprio Lúcifer, na criação, vai entrar em confronto contra o próprio Lúcifer. Então, por isso, nessa teoria, é por isso que Deus permite a queda do homem. E permite a morte entrando no mundo, porque o fim de uma criatura, o qual Deus deu o seu próprio fôlego de vida, e ele fez o homem, está aqui no livro de Gênesis, conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus vai permitir a queda, a morte, porque a morte é fraqueza, o homem vai se degradar. Anjos não morrem, não são matéria fraca, caída, carne caída, apodrece. A condenação deles é o lago de fogo. Eles já têm vida eterna e vão ser condenados e jogados no lago de fogo. Apocalipse vai falar disso. E lá eles ficarão sofrendo a justa ira de Deus, porque o inferno, o lago de fogo, não é a ausência de Deus. É a presença da poderosa e infinita ira de Deus sendo satisfeitas nos seus inimigos, que ousou, mesmo tendo liberdade para escolher, ousou se levantar contra ele e o acusá-lo de tirano, de que governa através da tirania e obrigação. Então Deus permitiu o mal entrando na fruta, e Adão participando da fruta pela sua própria livre escolha, através da sua esposa Eva, porque Deus não tenta ninguém ao mal, e Deus não é tentado pelo mal. Mas Deus permitiu a fruta e permitiu Adão e Eva soubessem disso e eles pudessem escolher. Então, no fundo, a morte, ela não é proposital, ela não tem como fim os filhos de Deus. Ela tem como fim os filhos da desobediência, os filhos de Satanás. E ela também tem como fim alcançar o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Porque na Apocalipse 13 fala, né? O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Porque antes que Adão e Eva morressem, o primeiro a ser atingido pela morte foi Jesus. Só ler lá, Apocalipse 13:8. Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Que depois da queda de Adão e Eva, o cordeiro, né, que foi sacrificado, ó, Apocalipse 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Fez Deus vestimentas, ó, vestimentas aqui, ó, de peles. Então quer dizer, um animal morreu. E no versículo 4, quando Caim e Abel, ao fim de uns tempos, né, que eles tinham que fazer o seu sacrifício pela fé a Deus, e Abel fez correto, que foi levar um cordeiro, porque ele pela fé creu que no capítulo
3:21, Deus estava apontando qual era o meio pelo qual as pessoas são redimidas dos seus pecados. Então ele fez o sacrifício correto, que era o sacrifício de um inocente, porque no 3:21 Deus pegou um animal inocente, que estava no reino espiritual de Deus, que era no jardim, que não tinha culpa nenhuma, condenação nenhuma, e o matou em favor de Adão e Eva para cobrir, para tampar o local onde a glória de Deus o cobria a nudez deles, e eles tinham a glória de Deus. Por isso que Romanos 3:23 vai dizer que o homem destituído está fora da glória, não tem a glória de Deus, ou que ele carece da glória de Deus, né? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos, não tem mais a glória de Deus, o poder de Deus, né? Então Deus tinha colocado um poder que cobria os seus corpos, enquanto eles eram fiéis em obedecer a Deus e serem seus filhos. Então havia uma glória, que era um poder de Deus que os cobria. Então quando eles pecam, eles veem a sua nudez, eles veem que estão expostos diante de Deus, e eles vão cozinhar folhas de figueira, e a folha de figueira não vai tampar a nudez, então eles vão se esconder. Vocês podem ler aí no capítulo 3 de Gênesis. Eu não vou ler, que senão vai demorar, já está 1 hora e 11 minutos. Então vocês leem aí, que eles tentam cobrir o seu pecado, mas não conseguem. Então Deus sacrifica provavelmente é um cordeiro, porque depois, lá em Israel, tirado do Egito, Moisés vai, no dia da saída, na 10ª praga, Deus manda Moisés pegar um cordeiro, né? É um cordeirinho, né? Um cordeirinho macho de 1 ano, e esse cordeirinho tem que verificar quanto a sua perfeição, e ele foi morto e passado nos umbrais da porta, para quando o poder de Deus passasse, não matasse o primogênito do povo de Israel, e os primogênitos do Egito todos foram mortos. Mas o sangue do cordeiro, que representa o sangue de Cristo, salvou os primogênitos do povo de Israel. Então Deus estava apontando, porque quem escreve Gênesis é Moisés, então Moisés já está dizendo que é o cordeiro. Então o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, disse João Batista. Então a morte, ela não teve como propósito e fim atingir o homem, porque ela primeiro atingiu o Filho de Deus, ela atingiu o próprio Deus, para redimir o homem dos seus pecados. Os filhos de Deus, que são resgatados por Deus, através do que ele faz com a fraqueza. Porque lembrando,